Nós temos que pensar na máquina pública como uma prestadora de serviço para os cidadãos. E por isso eu acho que reforma administrativa não tem que ser um tema conjuntural. A Inglaterra discute reforma há 150 anos. Estamos a poucos meses das eleições de 2020. Em meio a polêmicas, ampla cobertura da mídia, movimentações em defesa ou contra o funcionalismo público e debates acalorados, o fato é que a reforma administrativa está aí. Essencial para o controle dos gastos públicos, assim como para o próprio futuro do país. Esse tema exige uma análise realista e um debate aprofundado sobre os seus impactos. Teremos uma modernização efetiva? Estamos falando somente de questões fiscais ou também de qualidade dos serviços? Qual seria a reforma ideal para o Brasil? O que podemos esperar de uma reforma administrativa no cenário atual? Para abordar esses e outros temas, o Brasil e o República.org convidam os especialistas Carlos Ari Sundfeld e Leani Lemos para debaterem conosco. Leani Lemos é cientista política e foi secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão do Rio Grande do Sul nos anos de 2019 e 2020, período em que conduziu, junto com o atual governador, a reforma administrativa daquele estado. Atualmente, é coordenadora do Comitê de Dados no combate à Covid-19 no mesmo estado. Carlos é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, é professor e um dos fundadores da FGV Direito São Paulo, e hoje é presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Na condução, eu, Mônica Sodré, cientista política, e que agora passo a fazer parte do time de entrevistadores do Brasil. A gente está há pouco mais de 30 anos desde que nós promulgamos a nossa Constituição de 88. E ao longo desse período, nós temos nos envolvido com debates sucessivos sobre a necessidade de reformas no Brasil. Reforma política, reforma tributária e reforma administrativa, essa última, tema da nossa conversa aqui hoje. Por que é importante discutir reforma administrativa? E mais do que isso, por que é importante que nós, tomadores de decisão, sociedade, população em geral, nos preocupemos com esse tema agora? Então, Mônica, nós estamos falando da máquina administrativa do Brasil. Isso é, estamos falando das pessoas, estamos falando de gente que trabalham na administração municipal, nos nossos milhares de municípios, na administração dos estados, nas nossas dezenas de estados, e na administração pública federal. Mas, além disso, estamos falando também de outros agentes públicos. São pessoas que trabalham nos outros poderes, como juízes, como membros do Ministério Público, membros do Tribunal de Contas, isso é, de outros órgãos de Estado. Todas essas pessoas têm uma missão que é central. Embora muita gente desvalorize o Estado, né? O Estado é central em qualquer país. E no caso de um país como o nosso, em que cabe a ele um papel de transformação social muito grande, é preciso, é fundamental que essa máquina administrativa seja capaz de dar conta da sua missão, dos seus desafios, que é prestar serviços a um custo adequado, de maneira eficiente, para a população. Nós estamos falando de serviço de assistência social, nós estamos falando de previdência, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de educação. O Estado atua em todas essas áreas, é muito importante em todas elas. Então, essa é a primeira razão. Nós temos um problema de eficiência da máquina pública e nós precisamos mudar isso. Mas nós temos um outro problema, e esse é grave e, muitas vezes, ele é desprezado, as pessoas não sabem disso. Nós temos, na máquina pública brasileira, profundas desigualdades. A máquina pública do Brasil ela é composta de muitas partes, como eu referi aqui, né? Partes diferentes. E, em algumas dessas partes, está uma elite de trabalhadores públicos muito bem tratada e excepcionalmente bem remunerada. Mas, em outras partes, sobretudo aquela que se desenvolveu mais recentemente, nos municípios e mesmo nos estados, especialmente em saúde e educação, nós temos pessoas que são muito maltratadas pelo Estado e que são tratadas de maneira muito desigual em relação aos outros. Então, temos um problema grave de desigualdade dentro da máquina pública. Nós vamos corrigir isso.
Então, acho que essas são duas razões, entre outras, mas eu creio que são as principais, que justificam, né, que nós olhemos para o modo como foi organizado todo esse sistema para corrigir os problemas que nós temos. Eu acho que é, em síntese, esse o desafio. Né? Eliane, se reforma administrativa tem a ver com corrigir desigualdade, corrigir problemas, a gente pode dizer que o estado do Rio Grande do Sul tem e teve muitos desafios. Vocês conseguiram, você no papel de secretária, junto com o governador Eduardo Leite, conseguiram aprovar uma reforma administrativa que no seu conjunto representa uma economia, ou vai representar uma economia para os próximos 10 anos de algo em torno de 18 bilhões. Desses, cerca de 13,9 bilhões são economia referente à Previdência. Gostaria que você comentasse qual era a situação do Estado naquele momento em que a reforma foi aprovada, o que foi feito e como foi feito. Bom, Mônica, eu queria só, antes de entrar no Rio Grande do Sul, até pela fala aqui do Ari, reforçar um ponto, né? A gente tem discutido muito a reforma administrativa sob o olhar fiscal. E ele é essencial, ou seja, quanto custa essa máquina, o impacto dessa máquina. E é que ela precisa ter um custo suportável. O peso dessa máquina tem que ter um limite que não prejudique a prestação de serviços públicos, que é o que legitima a máquina e o que legitima e justifica a existência do próprio Estado. Né? Então, a gente precisa prestar serviços públicos e de qualidade, e universais quando tiverem que ser universais, ou amplos, ou focados em determinados grupos, mas a gente precisa prestar esses serviços e com um custo suportável pela sociedade, porque há um limite também, né, do que é possível se arrecadar de impostos e que financiam esses serviços. E o outro ponto muito importante, que eu acho que às vezes as nossas discussões sobre reforma deixam de lado, é a questão da eficiência, da qualidade desses serviços. Então, assim, eu sei que a gente vai discutir hoje, a gente tem bastante tempo, mas eu acho que o Carlos deu aí 2 olhares, né? Por que reformar, 2 razões por reformar. Eu também gostaria de dizer o seguinte, que a gente tem que reformar por uma questão fiscal, porque é insustentável se manter um custo tão alto, especialmente para alguns estados e alguns municípios. A União se financia de outras formas, ela pode emitir moeda, acaba se endividando, mas os estados e municípios não, então isso tem outros impactos na própria prestação de serviços. Mas também a gente precisa olhar a reforma e pensar a reforma do ponto de vista da qualidade dos serviços que estão sendo entregues à população. E por isso eu acho que reforma administrativa não tem que ser um tema conjuntural. A Inglaterra discute reforma há 150 anos. Né? Eles estão há 150 anos falando como é que melhora o seu sistema público, o seu sistema de prestação de serviço público. Os países que são referência para nós, eles falam o tempo inteiro de reforma administrativa, como é que vai ser o serviço público, como é que vai ser prestado, o que pode ser melhorado, é no recrutamento, é na avaliação, é no desenvolvimento das pessoas, é nas lideranças, como é que você melhora esse sistema. Então, essa tem que ser uma agenda contínua. Eu gostaria que todo candidato, já que a gente está em período de eleição, tivesse a sua pauta de reforma administrativa. O que eu vou fazer em relação à gestão? Qual é a minha pauta? Claro que a gente tem que ter projetos estratégicos de longo prazo, mas a gente precisa focar nisso. Rio Grande do Sul. Por que precisava fazer o Rio Grande do Sul? Porque tinha uma situação, e tem ainda uma situação bastante delicada, o estado do Rio Grande do Sul, não só os seus resultados, faz déficits primários há muitas décadas, déficits orçamentários há muitas décadas, mas é um estado que não paga dívida com a União, por conta, com uma liminar, não tem condições de pagar dívida com a União, suspensa por liminar. Atrasa o salário dos seus servidores há 5 anos. Por que atrasa? Porque deu aumentos de servidores quando tinha excesso de arrecadação, aí você aumenta a despesa obrigatória continuada, vem uma recessão, a tua arrecadação cai, você entra naquela armadilha, não tem como pagar aqueles aumentos, e isso não só o Rio Grande do Sul, como outros estados fizeram. Então, você tem uma situação de alto endividamento e não paga dívida, tem uma situação de uma folha que é quase 80% do total das despesas do Estado e com baixa eficiência, e um problema de previdência que eu diria que é a pior do país, né? Porque você tem a pior proporção entre o número de ativos e inativos,
Então, você tem, para cada pessoa trabalhando, para cada servidor trabalhando, você tem quase 1,7 servidores inativos ou pensionistas, né? E pessoas que se aposentam, como nós, a servidora pública também, ainda se aposentam muito jovens, né? Mesmo com as mudanças, a gente ainda vai se aposentar relativamente jovem, dada a expectativa de vida que nós temos. E mais se aposentavam ainda mais jovens, né? Pra você ter uma ideia, 46% dos servidores do Rio Grande do Sul, eles têm acima de 46 anos. E a idade média de aposentadoria é 51. Então, metade da força de trabalho vai aposentar e essas pessoas vão se aposentar. Você vai necessitar algum grau de oposição. Claro que não tudo. A gente tem tecnologias que substituem algumas tarefas, mas outras não. Então, era muito crítico para o Estado do Rio Grande do Sul. Agora, a grande vantagem é que o governador se elegeu com uma plataforma de reestruturação, dado o tamanho da crise do Estado do Rio Grande do Sul, conhecida nacionalmente. Eu digo que é referência de crise, né? Era referência de crise, agora a gente, sob a liderança do governador, que tem muita clareza de onde quer chegar, e se elegeu com essa plataforma, ele disse: eu vou reestruturar o Rio Grande do Sul, eu vou fazer uma reforma administrativa, eu vou fazer uma reforma tributária, eu vou privatizar empresas, eu vou fazer concessões, eu vou cortar as despesas discricionárias e vamos colocar o Estado numa rota tal que volte a ser competitivo. Então, transformar o Estado em um Estado competitivo novamente, já que o Rio Grande do Sul tem perdido dinamismo ao longo dos anos, é o objetivo final. Para isso, você tem um pacote de ações, e entre elas, a reforma administrativa, a reforma previdenciária e a tributária também, que é outro assunto aí do momento, mas a gente aqui vai focar na administrativa. Então, foi esse era o objetivo, de trazer, e o objetivo fiscal de reduzir despesas era o principal foco da reforma, mas não o único foco da reforma. A gente aproveitou que ia mexer nessas leis, a gente sabe tanto que é difícil a gente fazer uma reforma, né? A gente funciona num sistema de minorias, então construir coalizões sobre os temas é muito importante. Nós aproveitamos para modernizar também, então, para você ver, teletrabalho não estava previsto no Estatuto dos Servidores Civis do Rio Grande do Sul. Nós aprovamos entre dezembro e janeiro desse ano. Em 3 meses estava uma grande parte dos servidores em teletrabalho, e a gente, obviamente, não imaginava, mas a gente já sabia que é algo do século XXI, que a gente está se movendo nessa direção. Então, uma série de medidas de modernização da máquina, de acabar com burocracias para o próprio servidor. Eu gosto sempre de dar o exemplo da gestante que tinha que passar por uma junta de 3 médicos depois de ter o bebê para poder entrar na licença maternidade, que é algo completamente absurdo, porque a legislação é da década de 70. Então, a gente reformou tudo isso para que tudo fosse mais ligeiro, mais ágil e fizesse mais sentido também no mundo que a gente vive. Vocês dois falaram sobre eficiência, desigualdade, e você, em especial, Lênia, focou na questão fiscal, né, de que a reforma tem que ir para além da questão fiscal. Carlos, eu gostaria de ouvir de você, mas a pergunta vai se estender também para a Leani. Quais são os 2 ou 3 principais pontos que uma reforma administrativa ideal deveria ter na sua avaliação? Um grande ponto é que nós temos que dar estímulos de todo tipo ao trabalho. É isso que tem que ser um elemento central da reforma, estímulos ao trabalho. Isso, evidentemente, passa por questões que estão um pouco fora do debate sobre a reforma do RH, porque o estímulo ao trabalho tem também a ver com boas condições de trabalho. Mas, em relação ao tema do RH, um ponto relevante do estímulo ao trabalho é fazer com que a vida do servidor tenha a ver com o seu desempenho. Isso não é uma punição para o servidor, na verdade, isso é um estímulo ao trabalho, ao melhor desempenho. Então, esse elemento da avaliação do desempenho do servidor, ele tem que ser central na modernização do regime jurídico do servidor. E ele não é valorizado. Por que ele não é valorizado? Porque a legislação, no decorrer do tempo, foi dando vantagens automáticas. Isto é, em geral, as mudanças da situação funcional têm a ver com tempo de serviço.
Então, existem licenças prêmio ou com outros nomes, depois que se completa um certo tempo. Existem anuênios, quinquênios, etc., que fazem com que haja uma progressão independentemente do tipo de desempenho. E existe ainda a promoção por antiguidade. Por antiguidade. Para vocês terem uma ideia, eu fui procurador de Estado de São Paulo durante 19 anos, até que eu me exonerei para me dedicar apenas à vida acadêmica na criação da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. E quando eu tinha 10 anos de serviço, eu já tinha chegado ao fim da carreira. Portanto, eu me exonerei, saí da carreira, porque também eu já não tinha mais para onde ir. E vocês não pensem que eu estou contando isso para dizer, mas eu fui promovido sempre por merecimento. Não fui, não deu tempo. Eu fui promovido uma vez por merecimento. Uma carreira em 5 níveis, uma vez só por merecimento. As outras foi por antiguidade. Como é que pode, né? Alguém chegar ao fim da sua carreira em 10 anos por antiguidade? O que isso produz? Desestímulo para as pessoas. Além disso, isso produz uma progressão incontrolável dos gastos públicos. E aí tem um outro elemento, né? De se criarem muitos cargos no topo das carreiras, de modo que a carreira só tem cacique, não tem índio, está todo mundo lá em cima, né? Há poucos dias houve um incômodo na opinião pública com a situação das procuradorias federais, por conta de uma promoção que ocorreu, e que mostrou que mais de 90% dos membros da instituição ficavam no topo da carreira. Quer dizer, isso mostra que tem um problema de organização das carreiras, e o problema está nisso. Não há estímulo ao desempenho adequadamente. E esse estímulo ao desempenho, ele, além de reconhecer o bom trabalho e tudo mais, ele tem uma outra potencialidade que não se pode desprezar. Fala-se muito na estabilidade. Muita gente atribui, indevidamente, a meu ver, à estabilidade jurídica os problemas de ineficiência. Não é verdade, até porque problemas de ineficiência nós temos também entre servidores não estáveis, entre pessoas, por exemplo, nas empresas estatais que não têm estabilidade e onde também há problemas de ineficiência. E que empresas estatais que, apesar de não terem estabilidade, têm problemas de eficiência? Naquelas em que as vantagens são automáticas e que não existe, na prática, nem conquista de vantagens por desempenho e nem desligamento, as pessoas vão ficando. E esse é o elemento que falta também. A estabilidade no Brasil ela já não é absoluta do ponto de vista jurídico, né? Por quê? Porque a Constituição foi reformada em 1988 para permitir que se faça avaliação de desempenho e, claro, que se houver um desempenho insatisfatório continuado, isso pode levar ao desligamento do servidor. Portanto, então, esse conjunto de coisas é que está ligada a essa grande prioridade nossa, que é estimular o desempenho, para reconhecer o desempenho, para retribuir o desempenho e desligar as pessoas que não estão adaptadas à máquina pública para que elas possam, no limite, né, sair da máquina pública e seguir a sua vida em outro trabalho. Eu apontaria isso como, acho que, uma primeira grande, fundamental questão. Perfeito. Leani, por favor, na sua opinião, quais são os pontos fundamentais de uma reforma ideal? Eu acho que do ponto de vista fiscal, aí eu vou reforçar, vou repetir um pouco o que o Carlos falou, né? Talvez dizer de uma outra forma, é justamente a gente endereçar esses 3 ou 4 elementos da folha, né, da despesa de pessoal, que trazem um crescimento vegetativo, né? O famoso crescimento vegetativo da folha, que varia entre 3% e 5% aí na maior parte dos lugares, mas que no Rio Grande do Sul variava mais, parêntese, por causa dos efeitos cascata. Então, uma coisa é o anuênio, o quinquênio, os avanços temporais, e outra os efeitos de outras gratificações que outras gratificações sofrem ou provocam na remuneração do servidor por conta de efeitos acumulados, né? Então, eu acho que tratar de 3 ou 4 pontos que têm o maior impacto na despesa é fundamental. No Rio Grande do Sul, a gente focou em 4 itens da despesa: incorporação de funções, isso foi ano passado, né? E isso foi
mais ou menos na mesma época que estava se discutindo a reforma da Previdência no governo federal, que tem um dispositivo do fim das incorporações para civis, mas nós já colocamos na Constituição Estadual, porque isso é outra distorção, né? As nossas constituições, elas não têm regras gerais, elas têm todo tipo de pólice, e no caso dos estados, muitos estados e muitos municípios, muitas leis orgânicas, elas têm estrutura de carreira ou benefícios da área de gestão de pessoas na Constituição, está constitucionalizado, ou seja, é muito difícil mudar. Por isso que aí eu já quero adiantar o voto aqui, que eu acho muito importante. Por mais críticas que haja a atual reforma administrativa, e eu sei que ela trata a federal para novos servidores, isso pode ser mudado, mas é muito importante a gente ter algo que seja numa Constituição Federal, porque isso vai ter um impacto. Olha, eu acho que ninguém mediu ainda esse impacto. Eu já vi estudo do IPEA, já vi alguns estudos aqui e ali, mas o impacto que isso tem nas folhas é impressionante, né? No nosso caso, a gente focou em 4, as vantagens temporais, a incorporação de gratificações. Isso valeu para civis, valeu para militares e valeu para os servidores de todos os poderes, então, e órgãos independentes, né, como a Defensoria e o Tribunal de Contas. E também 2 gratificações que existiam, e elas são praticamente uma duplicação do abono de permanência da Previdência, né? Quem está mais familiarizado com o tema, então, abono de Previdência significa você tem um tempo para se aposentar, não se aposenta, não pede a sua aposentadoria, você deixa de contribuir para a Previdência, é um abono, enquanto você está nativo. No Rio Grande do Sul, tinha 2 outras gratificações, chamadas gratificação de permanência para os civis, e uma AIPSA, que era um nome tão complicado, que eu só sei a sigla dela, que é a tal da AIPSA, que era um percentual, você ficava com 50% da sua remuneração básica. Então, se você atingisse o seu tempo de aposentar, no caso de alguém da Brigada, da Polícia Militar, que era 48 anos para os homens e 45 anos para as mulheres, além de toda a sua remuneração, todas as suas vantagens e o abono permanência, no caso dos civis, você recebia 50% da sua remuneração básica. Né? Então, se você era um coronel que tinha um salário de 10 mil reais, você ia receber 5 mil reais para ficar além de outros benefícios. Então, esses 4 itens correspondiam a quase 20% da folha, 18,7% da nossa folha de pessoal. Então, com foco nisso, porque a gente sabe que muitas despesas são fixas, né? A própria remuneração, ela é fixa, férias, 13º, abono de férias, alguns outros tabus, né? O Sundfeld aí foi procurador, ele sabe que existem alguns benefícios em algumas carreiras de elite do setor público, os fazendários, os procuradores, que têm alguns benefícios que outros não têm, mas isso, no geral, o impacto é menor. Por quê? Porque as folhas, o RH de estados, 80% é policiais e professores. E nos municípios, talvez seja aí 50%, 60% sejam os professores e a área de saúde. No caso do Rio Grande do Sul, é muito escisado, então a gente não tem tantos servidores da área de saúde. Ou seja, eu acho que é ter foco na despesa, foco do ponto de vista fiscal, né? A gente tem um foco na despesa. Do ponto de vista de funcionamento, aí eu concordo plenamente com o Carlos, a gente precisa olhar para incentivos, para que as pessoas possam trabalhar bem. Quais são esses incentivos? Aí eu acho que tem um monte de gente pensando nisso, a gente tem um monte de trabalhos mostrando que, sim, recompensas financeiras, elas podem ter algum impacto, mas tem o lado B disso, a gente sabe que existem, em determinadas culturas, todo mundo acaba recebendo aquilo que era para ser um diferencial de remuneração, acaba sendo dado para todo mundo, por questões políticas, por pressão política ou por questões culturais mesmo. O diretor, o chefe não gosta de tratar diferente. O chefe não gosta de registrar que o funcionário tem uma semana que não vem e não disse por quê. A gente tem uma cultura um pouco de proteção. Então, é essa quebra de cultura que a gente tem que trabalhar. Então, trabalhar com determinados incentivos financeiros e não financeiros. Eu gosto muito de incentivos financeiros porque eu acho que funcionam muito bem. As pessoas querem autonomia, as pessoas querem ser respeitadas, elas querem
poder dar as ideias, ter voz, elas querem se desenvolver, tem muita gente vocacionada, tem muita gente que trabalha por amor, é só você ir nas boas escolas públicas que tem bons resultados, você vê ali professores, diretores dedicadíssimos, então a gente tem que identificar quais são as formas de você criar os incentivos para que as pessoas possam trabalhar bem. As pessoas não são iguais, mas elas funcionam em clusters, né, em grupos, então elas se assemelham em grupos. Então, quais são os incentivos que você cria para que as pessoas possam trabalhar da melhor forma possível? E eu acho que uma das formas de você fazer isso é se criando avaliação onde tem tanta tecnologia, né, tanta ferramenta, tanta metodologia para se fazer isso, faz 360 graus. Eu acho que é inadmissível a gente fazer algo de avaliação que não leve em conta a pessoa que é o fim da administração pública. Então, uma avaliação numa escola, o professor tem que ser avaliado pelos alunos, tem que ser avaliado pelos pais, o policial ele tem que ser avaliado por quem ele atende ali na delegacia. Então, acho que sistemas de avaliação são muito importantes, criação de incentivos para que as pessoas, financeiros e não financeiros, eu acho que mais não financeiros. Eu fico doente quando eu vejo as pessoas ganhando produtividade, todo mundo ganha produtividade igual, e isso acontece no Brasil inteiro, a produtividade igual, e ainda leva para aposentadoria. Olha que beleza. Você tem um prêmio de produtividade, todo mundo ganha e ainda leva para aposentadoria. Então, eu acho que a gente, quando discute esses temas, porque às vezes as pessoas falam, não, mas tem que usar. No privado funciona assim, no público não funciona assim. A gente já viu outros estados, alguns estados já tiveram essas experiências, e hoje, quando você olha, todos os professores ganham, todos os policiais ganham esses benefícios. Então, mas a gente tem que tentar, a gente tem que identificar quais são esses incentivos e fazer com que as pessoas possam dar o seu melhor, né? Que eu acho que sim, tem muita gente vocacionada no setor público e a gente precisa, por último, aí o que eu acho que é muito importante, e cada vez mais eu acredito nisso, valorizar as lideranças. A gente tem no sistema público poucos incentivos para o desenvolvimento de lideranças. Assim, vai numa BMW, eles pegam lá o trainee, que é talentoso, e eles vão investindo naquele menino de 20 e poucos anos, para daqui a 20 anos ele ser um diretor internacional, né? Por que a gente já não faz isso no setor público? Por que a gente não identifica talentos e desenvolve esses talentos? O que a gente vê é muita frustração porque talentos acabam ficando, ou as pessoas vão embora porque vão ganhar mais em outro lugar, porque não são reconhecidas. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito para o desenvolvimento de lideranças, porque como a gente precisa de muita coisa, um país como o Brasil precisa de muita mudança, essas mudanças elas vão acontecer a partir de normas, né, de boas instituições, mas também de boas lideranças que possam tocar essa gestão de mudança que a gente precisa. Para Carlos, eu gostaria de fazer uma pergunta que junta um pedaço do que você trouxe anteriormente com a resposta da Leane. Eu queria que você, por favor, partilhasse conosco que propostas hoje existem sobre a mesa quando a gente fala de reforma administrativa. A Leane mencionou que há críticas à proposta atual. Eu imagino que ela esteja se referindo à PEC 32 de 2020, que foi enviada pelo Governo Executivo Federal para apreciação do Parlamento há cerca de 2 ou 3 semanas. E você falava na sua resposta anterior sobre desigualdades dentro do próprio serviço público. Essa proposta de reforma, em termos de abrangência, ela deixa de fora, por exemplo, categorias como juízes, membros do Ministério Público, militares, parlamentares. Na sua avaliação, em termos de abrangência e considerando a questão das desigualdades, ela é uma proposta justa? Bom, boa pergunta, né, Mônica? Eu acho que o primeiro ponto que é criticável em relação à estratégia do governo é o fato de que tirou o foco sobre a possibilidade de se fazer reformas, e reformas muito impactantes, por lei. Grande parte da correção dos nossos problemas pode ser feita pelas leis. É fácil aprovar leis? Não, é difícil. Mas o Rio Grande do Sul é a prova de que é possível fazer. Nós estamos numa democracia. Para isso é preciso fazer coalizões, é preciso negociar, é preciso explicar para as pessoas por que é que se está fazendo a reforma, não é?
E é importante entender que, mesmo que se faça uma mudança constitucional, isso não vai eliminar a necessidade de depois aprovar leis específicas. Então, focar, em primeiro lugar, na mudança de conceitos da Constituição Federal para valer só para servidores do futuro, desvia, em primeiro lugar, o foco da questão do ajuste fiscal que nós temos que fazer, que é urgentíssimo, como a Leani apontou muitíssimo bem, mas também sobre a necessidade de dar estímulos às pessoas que estão hoje no serviço público. E um dos estímulos tem a ver com a correção das desigualdades. Nós temos muitas desigualdades, por exemplo, de regime que não se justificam. As carreiras privilegiadas, e são em grande parte, não exclusivamente, mas em grande parte as carreiras jurídicas, elas têm benefícios que não fazem sentido. Por exemplo, juízes e membros do Ministério Público têm 60 dias de férias por ano em decorrência das suas leis, que deram 60 dias de férias por ano. Isso não é correto, não há nenhuma justificativa racional para isso, que se traduz, no final, em mais um salário anual. Não é? Na prática, isso é convertido em salário, especialmente quando eles já estão no topo da remuneração dos servidores públicos, são os que mais ganham no Brasil. Além disso, existe muito espaço para essas carreiras de elite, porque têm o direito à autoadministração, criarem, às vezes por interpretações, vantagens extrateto, que superam, inclusive, o teto constitucional. De outro lado, nós temos servidores que atuam no regime temporário, e a maior parte das pessoas não sabe do tamanho deste quadro de servidores temporários, especialmente em educação, e mais ainda, especialmente em saúde, e mais ainda em educação. Em vários estados, mais da metade, ou quase a metade, dos quadros de professores que estão fazendo um trabalho, em alguns estados, inclusive excepcional, né, é de professores temporários, num regime precário que não tem nada parecido com a remuneração nem com as vantagens daqueles que estão nas carreiras de elite. É possível melhorar, e é necessário, né, melhorar o regime dos servidores temporários, garantindo, por exemplo, direitos básicos que em alguns estados não são garantidos de maneira adequada, dando mais transparência para que haja uma melhor gestão e tudo mais. É possível fazer tudo isso por lei. Claro que a Leani apontou bem, em relação à vantagem de fazer a reforma pelas leis, uma mudança que fosse feita globalmente e que tivesse impacto em todas as carreiras, em todos os municípios, em todos os estados, em todos os poderes, seria vantajosa, pelo menos em relação a alguns aspectos. Mas será que nós vamos conseguir fazer isso bem por meio de reforma constitucional? Será que a Constituição vai conseguir incorporar regras que ponham um regime de mais igualdade para funcionar? É duvidoso isso. Nós podemos atingir este objetivo da igualdade por um outro mecanismo, que é, aproveitando, já que estamos falando em reforma constitucional, a criação de uma competência para o Congresso Nacional por meio de lei complementar, cuja aprovação supõe a concordância de metade mais um dos senadores e dos deputados, fazer, então, a reorganização dos regimes e, eventualmente, a eliminação para todo o Brasil de distorções, como nós estamos mencionando aqui. A aposta em que se vai conseguir colocar na Constituição, de uma maneira eficiente e enfrentando as dificuldades de lobby, tudo o que é necessário para corrigir as distorções, é uma aposta que provavelmente vai se frustrar, como já se frustrou. Nós fizemos uma grande reforma administrativa com a Emenda Constitucional 19, em 1998. O seu resultado em matéria de RH foi nenhum. Nenhum. Por quê? Porque é preciso fazer negociações e concessões tais. Na discussão da emenda é difícil, muito mais difícil aprovar a emenda, que, no final das contas, se esgotam as forças daqueles que defendem mais transformações perante os lobbies. E isso gera, inclusive, proteções, a inclusão na Constituição de proteções que não existiam antes. Então, é muito complicado
fazer reformas constitucionais que tentem tratar de todos os detalhes. É preciso, sim, ter maior padronização nacional, mas isso pode ser obtido por meio de leis complementares. Uma até já poderia ser feita, né? É a lei complementar para tratar da avaliação de desempenho como requisito de dispensa de servidores estáveis. A Constituição já permite isso e até hoje nós não fizemos essa lei complementar. Outra lei nem é complementar, lei ordinária. Pode ser feita no Congresso Nacional para regulamentar o que cabe no teto e o que pode ser pago extra-teto. E existem projetos de lei andando no Congresso Nacional sobre isso. Nós temos que focar nesses projetos de lei também. Podemos continuar discutindo emendas constitucionais, mas temos que focar nesses projetos de lei que podem, no curto prazo, eliminar grandes distorções, especialmente em relação a esse tema do teto, né? Em que há uma disparidade enorme, há abusos que nós precisamos eliminar com muita urgência. Deani, a minha pergunta vai nessa direção, né? Fazer por emenda constitucional tem as suas dificuldades, tem vantagens também. Qualquer uma das escolhas, seja por lei complementar, seja por emenda constitucional, tem dificuldades, desafios e oportunidades. Como é que você avalia a PEC que eu mencionei, a PEC 32, que hoje está sobre a mesa do parlamento? Do ponto de vista da correção das desigualdades, ela é justa? Olha, eu acho que tem uma premissa aí com que a gente tem que trabalhar, que essas reformas são sempre incrementais. Não vai conseguir fazer uma reforma que consiga resolver todas as questões imediatamente. E por isso, né, que eu volto ao ponto inicial de que cada governo tem, assim, qual que é o seu ponto, o que você vai tratar no sentido de aperfeiçoamento da gestão pública, porque esse tema ficou de lado, né? É muito impressionante, eu já estava lendo o estudo do NBR falando sobre gestão fiscal, como gestão fiscal melhor nos tempos de crise do que nos tempos, né, das vacas gordas. É a mesma coisa a gestão, assim, a gente passou uma década que não se discutiu gestão. Parecia que estava tudo bem e não estava tudo bem. Todos esses temas estavam aí. E aí a gente passa por uma crise, de novo vem a reforma com o foco fiscal que tem que fazer. Mas não é o único tema, porque a gente tem serviços de baixa qualidade com um custo alto. Haja visto o nosso resultado na educação. A gente tem uma despesa de educação em relação ao PIB mais alta do que outros países da América Latina que têm resultados no PISA, nas provas padronizadas melhores do que os nossos. Então a gente tem que ter um gasto melhor. Bom, tendo dito que a reforma ela é incremental, eu não sei se eu gosto muito da palavra justa, porque a justiça, num sistema, na modernidade, o que é justo varia entre os... É um ponto de vista de percepção dos diversos atores, né? Eu acho que ela pode tentar gerar mais equanimidade, né, mais igualdade, mais equanimidade dentro do sistema. Você ter carreiras que têm remuneração tão distantes é um problema. A grande questão é que quando você tenta corrigir isso, todo mundo de baixo querendo ganhar igual o procurador, o fazendário, o servidor do Senado, o servidor do TCU, e isso é impossível, né? Então, o que aconteceu nos últimos 10 anos é que a segurança pública conseguiu aumentar muito no país inteiro o nível da sua remuneração. E todo mundo quer, agora todos os professores querem ganhar como... E aí vira algo que é completamente sustentável. Do ponto de vista político, há enorme pressão, né? Os nossos ciclos eleitorais acabam levando as pessoas, os candidatos a se comprometerem com aumentos e que eles dão quando podem e quando não podem. Então, eu acho que tem uma questão de visão mesmo que tem que ser incorporada à gestão fiscal saudável, como um equilíbrio fiscal como um bem, algo que é independentemente que aconteça, independentemente de partidos, que eu acho que alguns estados conseguiram avançar nisso e outros não. Então, eu acho que a reforma tem que ser incremental, eu acho que existem boas coisas nessa reforma, que podem ser aprovadas e em seguida se fazer outras reformas. Eu gostei muito da ideia do Carlos ali agora, de você ter algum mandato, isso pode ser um pacto nacional. Olha, vamos fazer o seguinte, já que é tão difícil a gente nos municípios e nos estados negociar com as assembleias e com as câmaras municipais reformas
que atinjam os servidores é muito difícil. Aqui a gente enfrentou milhares de pessoas nas ruas, são os caminhões de som, é o governador xingado, a gente é xingado, é um processo muito doloroso. Então, e você faz isso só no primeiro ano, porque no segundo já tem a eleição municipal, no terceiro o governo estadual, por exemplo, está desgastado, no quarto já é período de eleição. Então, pode ser um pacto e agora vamos mudar para todo mundo outras regras, mas eu acho que existem algumas agora que se faça incrementalmente, que se faça mudança agora daquilo que é positivo. O que eu tenho de maior crítica é o fato da proposta não valer para os atuais servidores. Eu acho isso um absurdo. O governo federal já fez essa reforma de fim das vantagens temporais em 1997. Entre 97 e 2001 foram feitas várias... Não foi por reforma constitucional, tem razão, agora eu não me lembro, eu sei que uma foi medida provisória, mas outra acho que foi lei complementar. Mas isso foi em 97, nós estamos 20 anos, e foi feito em 97, e eu estava no Congresso Nacional na época, assisti essa mudança, porque se imaginava que ia cascatear para os estados e municípios, que todo mundo ia fazer, e ninguém fez. Então, eu acho que está na hora de fazer. No Rio Grande do Sul a gente fez para os atuais servidores e se fez com regra de transição. A gente não tinha colocado regra de transição, foi uma negociação com a Assembleia, porque a melhor reforma também é a reforma que você consegue aprovar. Claro que isso reduziu o impacto imediato, mas o de longo prazo ele se manteve. Então, a gente manteve regra de transição. Você tem direito a um quinquênio. No Rio Grande do Sul tinha até quinquênio a cada 3 anos, né? Devia ser triênio, mas era um triênio de 5%, né? Então, se você recebe a cada 3 anos esse benefício e você já tem 5 incorporados, ok, o que você já tem, mas você tem mais um ano, você vai incorporar 1/3, 1/3, você vai incorporar 1/3 disso quando da data que seria devida. Então, a gente fez regra de transição, tanto para incorporação quanto para vantagens pessoais, mas a gente não abriu mão de que fosse para todos, porque senão não faria nem sentido você fazer uma reforma que atinge... A gente fez uma reforma, o Rio Grande do Sul tem mais de 300 mil servidores entre pensionistas, aposentados e servidores ativos e inativos, mais pensionistas, mais de 300 mil. Então, assim, o impacto na sociedade é muito grande, mas não fazia sentido você deixar de fora só para os novos, até porque cada vez mais você vai contratar menos. Então, acho que esse é um ponto muito importante que deveria ser revisto. O outro ponto importante é da estabilidade. Eu acho que você tem plenas maneiras de se conseguir demitir, havendo uma correta regulamentação do que é produtividade, como é que você vai medir. Vamos medir e vamos dizer, a gente incluiu isso, inclusive, porque a gente fez, foram 8 projetos, né? 2 de previdência e o restante de carreira. A gente mexeu na carreira do magistério e da brigada militar também. E no do magistério, porque no estatuto já tinha a produtividade, a gente colocou a produtividade como um dos itens a ser avaliados em estágio probatório e para que houvessem promoções. Foi uma briga, uma palavrinha, no meio de uma lei de 50 páginas, mas foi uma briga. Mas assim você vai mudando. Eu acho que o fim da estabilidade coloca a gente de volta correndo o risco de, com governos populistas ou governos que não valorizem corretamente a gestão, que haja o uso da máquina pública para patronagem, para aparelhamento. Quer dizer, você precisa ter até um certo nível da gestão, e isso todo país avançado tem, o nível da burocracia que é operacional, que implementa as políticas públicas, né? E setores de inteligência no setor público, que vão fazer as avaliações, que vão fazer desenho de política pública, né? Que vão coletar evidências, que vão trazer informação para a tomada de decisão. Isso tem que ser, de certa forma, com uma certa estabilidade. E os exames foram criados, e eu gosto muito de citar esse exemplo, porque é do século XIX, na Inglaterra, justamente para a entrada no serviço público, no mundo ocidental, se inspirando na China, justamente para substituir a patronagem. E a gente ainda vive muito isso.
tem isso muito na tradição. Então, eu não gostaria de ver o fim da estabilidade. Eu acho que a gente pode criar formas de demitir, mas talvez fast tracks, cria um fast track para demitir, o cara não trabalha, tem um estágio probatório. Agora, é muito mais um problema cultural. Veja, a gente tem um estágio probatório. Quantas pessoas são reprovadas no estágio probatório? Não é um problema da norma. Então, vai aprovar 50 mil normas e não vai acontecer. Então, a gente tem que ter uma mudança de comportamento, uma mudança nas organizações. O setor público tem que passar a enxergar isso como um valor. Ter bons servidores, ter servidores que realmente respondem ao mandato que eles estão ali respondendo, né? As suas obrigações, isso é fundamental, né? Como é que a gente faz isso? Eu acho que é criar esse tipo de mecanismo, mas fim da estabilidade eu acho que é um erro na atual proposta e também de não se aplicar aos demais. Claro que se pudesse ser para todos igualmente, seria o ideal. Se é possível isso, eu não sei. Eu temo que se colocar os magistrados e Ministério Público não ande. Então, eu preferiria não colocar e aprovar para todo o restante e deixar a sociedade amadurecer um pouco mais até que se acabe esse privilégio mais na frente. Eu acho importante a discussão, eu acho que tem que se pontuar que todos têm que ter as mesmas regras. São servidores públicos, sim, o magistrado é um servidor público, o mesmo Ministério Público é um servidor público, como os outros, mas se isso não vai ser aprovado agora, isso vai inviabilizar todo o resto, aprova os demais. Eu faria pelo menos isso, tentar salvar essa outra parte, porque isso vai ter um impacto e gostei muito da ideia do Carlos de, eventualmente, se fosse do interesse dos estados e municípios, ou de grande parte, você ter uma constituinte só para... espécie de... não seria uma constituinte, mas um grupo para se legislar só sobre o novo modelo de gestão. Agora, Carlos, essa não é uma discussão simples, né? Esse tema não é novo, a prioridade me parece um tanto quanto antiga. Aqui no Brasil, o Galeno entrevistou há poucas semanas a Ana Carla Abrão e o Paulo Artung, discutindo temas e desafios semelhantes, parecidos com o que nós estamos falando aqui. E eu gostaria de trazer daquela conversa para nós aqui um ponto, que é a questão do discurso/narrativa. A Leani mencionou os desafios que foram superados no Sul e as resistências, porque afinal a gente está lidando com grupos de interesse. Como é que a gente faz para que essa discussão sobre reforma administrativa não vire sinônimo de precarização do serviço público e para que a gente convença a população sobre a sua necessidade, sobre o fato de que nós estamos falando não só das questões fiscais, mas também de qualidade do serviço público que vocês dois tanto frisaram aqui. É preciso, para reformar, conquistar legitimidade. Aprovam-se reformas difíceis. Claro que há um custo, né? Mas aprovam-se reformas difíceis. A aprovação da reforma da Previdência mostra isso, inclusive num governo que não era lá muito amigável à mudança de regras corporativas, porque o presidente da República tem uma origem nas lutas corporativas de agentes públicos, né? Mas acontece que as reformas adquirem legitimidade pelas ideias, pelas soluções que elas trazem a partir de diagnósticos corretos, né? Então, é perigoso que nós apostemos em ideias muito vagas, como algumas que, afinal de contas, resultam da emenda apresentada pelo governo. Por exemplo, fazer uma mudança da Constituição para dar a possibilidade de se criar, com uma grande liberdade nos estados, nos municípios e mesmo na União, alternativas de regime que podem fugir do concurso público, que é uma conquista no Brasil, e pode fugir da estabilidade, que é uma conquista no Brasil, sem corrigir os defeitos e criando outros problemas que nós já eliminamos, né? Então, como é que nós podemos conquistar mais legitimidade? A Leani apontou um elemento central da reforma. É preciso ser incremental. E é preciso, então, que se vá adquirindo legitimidade pela qualidade das soluções, e elas não podem ser abertas. Ninguém no Brasil vai se convencer por uma proposta
de simplesmente abrir a possibilidade de cada município, cada estado, deixar de lado o concurso público e a estabilidade na prática. E não é correto que seja assim. Então, como é que nós podemos aumentar a legitimidade? E lidar um pouco com as hesitações que existem e são legítimas, em parte, dos movimentos corporativos. Uma ideia, desenvolvendo um pouquinho o que eu mencionei antes, né, é tirar o RH da Constituição. Constituição não é lugar para a regra de RH. Não há razão para essas regras todas estarem na Constituição. Sabem quantas regras, quanto tem de RH público na Constituição brasileira? 10.000 palavras, sem contar as regras de previdência dos servidores públicos. Tem 10.000 palavras. É muita norma, né? Se nós vamos discutir emenda constitucional, ok, uma boa ideia é aprovamos uma emenda constitucional e rebaixamos o nível normativo de tudo que diz respeito a RH na Constituição, sem revogar nada, sem mudar nenhuma. Simplesmente rebaixamos e damos ao Congresso Nacional, a partir daí, a competência de, por lei complementar, eventualmente alterar estas regras, revogar estas regras, modernizar estas regras, abrir novas exceções. E aí nós poderemos criar, por meio de leis complementares, soluções que, por exemplo, modernizem o concurso público, que precisa de modernização, corrija distorções que existem no regime de trabalho temporário, que tem muitas distorções em vários estados e em vários municípios. Nós podemos dar mais estímulos às reformas dos estados e municípios, proibindo, por exemplo, vantagens automáticas, licenças-prêmios, etc. Na lei complementar, isso valerá para todos os estados e municípios. E aí, então, nós vamos discutir os detalhes, porque os detalhes importam. A verdade é que os detalhes importam muito. A Leonie acabou de mencionar a questão da regra de transição. Foi importante na aprovação da reforma no Rio Grande do Sul, porque cuidar da transição é algo essencial para conquistar, inclusive, as pessoas que têm legítima expectativa, né? Então, é preciso seduzir as pessoas com legitimidade, né? E essas propostas muito vagas têm muita dificuldade de conquistar a simpatia das pessoas, porque, claro, a incerteza nos afasta. E nós precisamos criar espaço para a modernização sem colocar em risco as conquistas que tivemos, mesmo com todos os problemas que nós temos em matéria de concurso público, em matéria de proteção, quando ela é necessária, aos agentes públicos, etc. Né? Essa é a minha visão um pouco dessa questão do desafio da legitimidade como um elemento fundamental para toda a reforma, sabe? Você falou de legitimidade, eu acho que tem um outro fator também que é muito importante, que é a condição. Essas reformas muito grandes, reformas que são estruturantes, que são muito custosas, né? Elas têm muitos perdedores, entre aspas, né? São muitos afetados. E é um dilema da ação coletiva, né? Os afetados são facilmente identificáveis, mas os beneficiários, é um benefício difuso, né? Está difuso na sociedade, então é difícil você se organizar para pressionar por uma reforma administrativa. Quem é que vai pressionar porque eu quero o pai da criança que está na escola, o cidadão que foi lá ser atendido no hospital não foi atendido, o cara que foi fazer o BO dele e passou a tarde inteira e não conseguiu fazer o BO dele. Então, quem é que vai se organizar para ter o melhor serviço público? Já quem é afetado, as corporações são muito organizadas e estão fazendo o seu papel. Não estou querendo tirar aqui o papel dos sindicatos, não, porque eles existem no mundo inteiro. Eles estão ali para defender os interesses dos seus. Embora eu acho que tenha muita distorção na forma como operam, mas estão ali defendendo um interesse particular, não é um interesse difuso que eles estão defendendo, né? Mas eu acho que a condução é muito importante. Na experiência do Rio Grande do Sul, a gente teve um envolvimento pessoal do governador, né? Nós passamos, aqui a nossa linha do tempo, a gente passou 3 meses estudando as normas, organizando o que quantas carreiras, quantos
quais são os pontos que a gente vai trabalhar 3 meses fazendo cálculo e fazendo as minutas, discutindo com a PGE. A gente teve auxílio externo, a gente teve o apoio da Comunitas, que, né, por via deles a gente teve interlocutores para discutir alguns pontos de reforma, porque isso era um tema que naquele momento, agora está todo mundo discutindo reforma, mas ali, em março do ano passado, ninguém estava discutindo reforma. E lá para julho, agosto, quando estava tudo pronto, o próprio governador marcou reuniões, a gente começou a agenda do diálogo, como ele chamava. Ele apresentou pessoalmente para todos os sindicatos, ele apresentou para os sindicatos dos professores, depois para os sindicatos dos professores foi xingar, não tem problema, a democracia é isso, a gente está para ser xingado também, né? A gente sabe qual é o papel de cada um, sabe qual é o líder, ele tem que saber para onde ele vai, ele tem que ter clareza, ele tem que ter a força para poder construir a sua coalizão e poder avançar a sua agenda, né? Então, ele fez esse papel durante 3, 4 meses. Olha, eu ia para a Assembleia, depois que protocolamos na Assembleia, eu passava a semana, minha agenda não tinha outra coisa, minha agenda era bloqueada. O pessoal me ligava das assessorias parlamentares. Olha, o pessoal da bancada está aqui com dúvida. Eu falo, peraí que eu estou chegando em 15 minutos. Eu ia para dentro da Assembleia e passava o dia inteiro discutindo. Só até brincou, disse que era a escolinha da professora Liane. Levava PowerPoint, a gente ficava discutindo, e aí com os assessores, com os parlamentares, com quem quisesse. Então, eu acho que esse processo, esse tipo de condução, favorece muito no primeiro ano de governo, o governo que foi eleito com uma pauta, com essa pauta, não foi, porque também teria sido diferente um governador que tivesse sido eleito com outra pauta e quisesse fazer uma reforma, algo que não tivesse sido previsto. Foi tudo muito bem planejado e muito bem conduzido pelo governador. Então, eu acho que, não estou dizendo que o presidente tem que conduzir todas as reformas, mas tem que ter uma condução da alta liderança que vá para dentro do Congresso. Olha, eu estava no Congresso também quando discutiu, como que eu sou velhinha, quando discutiram em 96 a quebra dos monopólios. E eu me lembro do pé Arida dentro lá do Congresso, me lembro todo mundo lá convencendo os parlamentares, indo em audiência pública, era alta liderança. Então, você precisa acreditar na sua reforma. Não adianta dizer, eu quero fazer uma reforma e sai fazendo entrevista. Tem que fazer isso. Então, eu acho que, não estou dizendo estou dizendo uma obviedade, como falta coordenação ao governo em relação ao Congresso e a aprovação das matérias, elas são conduzidas muito pelas próprias lideranças parlamentares naquilo que elas consideram que é algo que deva ser aprovado. A reforma previdenciária foi uma reforma do Congresso. Foi a reforma do parlamentarista, não foi presidencialista. Foi o Congresso quem disse, não, essa pauta a gente vai conduzir. Né? Então, eu acho que quanto maior a força, quanto maior essa visão né, de quem está conduzindo o processo, maior a chance de dar certo e maior a chance de aprovar uma proposta mais ampla. Se você não tem isso, vai aprovar uma reforma pequenininha se conseguir aprovar. Eu até espero que consiga aprovar, eu não fico torcendo para dar errado, não, eu fico torcendo para dar certo, para a gente conseguir avançar, né, em coisas que são importantes numa agenda, que é importante. Eu acho que tem alguns pontos que são muito interessantes aí na proposta, embora ela não trate de todo mundo, embora ela tenha distorções, mas todas vão ter sob algum ponto de vista. Então, eu acho isso, essa proposta me parece que ainda está sem um padrinho, sim, sabe, forte, ou uma madrinha forte, que pegue pela mão e diga, não, aqui agora essa proposta vai acontecer e que faça esse trabalho junto ao Congresso Nacional e junto aos formadores de opinião, né, a imprensa, enfim. É um processo de convencimento. E eu vou dizer mais uma última coisa, no Rio Grande do Sul, favoreceu também o fato de estar pagando salário atrasado, já tem mais de 5 anos, ainda não conseguimos colocar não, porque aí vem a pandemia, aí vem outra recessão, né? A gente ainda não conseguiu chegar lá, mas já tinha 4 anos. Então vem de um governo, o governo Sartori, que também fez um governo que sofreu as consequências de decisões anteriores, implementou os aumentos que foram dados por governos anteriores, mas ele próprio
não cavou mais o buraco, vamos dizer assim, e que construiu um ambiente também favorável. Então, a sociedade, eu estava assim, poxa, tem um sentimento na sociedade que o servidor público ganha muito e não faz nada. E muitas vezes isso é injusto, né? Como é do político, né? Os políticos não servem para nada. Aquele político que eu conheço, ele é muito bom, mas os políticos não servem para nada. Então, a professora do meu filho é ótima, mas os servidores públicos não servem para nada, né? Tem um sentimento, tem um ressentimento. Tem estabilidade, numa pandemia como essa, com desemprego que está as pessoas reduzindo, está caindo a renda, está todo mundo recebendo todo mundo em alguns lugares, está recebendo salário direitinho. Então, tem um ressentimento com o servidor público. Então, quando vem a reforma, vem atacando, né, até às vezes de uma maneira negativa. Não é que não tenha privilégio, não, tem muito privilégio, tem que acabar com os privilégios, mas eu acho que tem um lado do serviço público que é muito bonito também, e que eu acho que a gente tinha que construir, sabe, como país. Não pode ser o Brasil contra o servidor público, e agora é uma coisa de os militares são bons, os civis são ruins, é uma coisa que não faz muito sentido para o país como nação. Todo país que tem bons serviços públicos tem uma política para isso. Tem que ter uma política de Estado para isso e uma política contínua. Leane, nós estamos chegando ao fim da conversa, mas eu queria terminar com uma pergunta a vocês dois, que retoma um pouco do começo da nossa conversa e também um ponto que você trouxe aqui. Vocês dois falaram sobre a necessidade de que uma reforma administrativa enderece estímulo ao trabalho, falaram, você sobretudo, Leane, sobre valorizar o servidor, né, botar a pessoa no centro das avaliações e de qualquer reforma, e vocês falaram também sobre cultura, ou uma certa indisposição, por vezes, da sociedade com os agentes públicos, os agentes políticos, motivadas por razões das mais diversas. No entanto, nós estamos no meio de uma pandemia que já vitimou mais de 150 mil brasileiros, que a gente não tem ideia de quantos ainda vão vitimar, e que trará consequências também econômicas pelos próximos anos. Essa pandemia botou a discussão sobre o Estado no centro da agenda hoje, mostrando que servidores, por exemplo, como os da ponta da área de saúde, assim como professores, são fundamentais. Eu queria terminar com uma pergunta para vocês dois, que é, à luz da experiência de cada um, à luz da experiência que nós estamos tendo agora com a pandemia, que Brasil é esse que inspira vocês na gestão pública e que Brasil entristece vocês olhando para a política e para a gestão pública? Olha, eu posso começar dizendo que o Brasil que me inspira é, em grande medida, um Brasil público. Existem valores excepcionais que têm sido conquistados pelo mundo público brasileiro. Nós tivemos progressos incríveis na área de educação, na área de saúde, o SUS é um exemplo, né? Mas na área de educação também, que vem do mundo público. E isso porque se entendeu claramente que a prioridade era no serviço público, naquilo que ele faz para a população, o foco é na população. Invertendo um pouco algo que era, sobretudo, a tendência do mundo político, que é valorizar a máquina pública em si. Durante muito tempo, empregar foi talvez a maior função de certos municípios. Ele ser um empregador direto, ele dar trabalho para as pessoas diretamente na máquina pública. Aos poucos, nós fomos mudando o nosso foco, só que nós temos que universalizar esse foco, nós temos que pensar na máquina pública como uma prestadora de serviço para os cidadãos. E nós temos que lembrar que as pessoas que estão na máquina pública são gente de valor e que reage a estímulos, então nós precisamos estimulá-las positivamente. E um dos elementos desse estímulo é a igualdade. A igualdade é importante. Nós temos que eliminar os privilégios que comprometem essa ideia de igualdade. E se uma reforma tem a marca da igualdade, isso é um desafio de enfrentar as desigualdades, retirando privilégios para aqueles que o têm, conquista a maior parte dos servidores públicos que não têm esses privilégios e que querem, na verdade, o reconhecimento do seu trabalho. Então, portanto, me incomoda no debate sobre reforma administrativa
é que nós percamos a oportunidade de mostrar que a reforma administrativa não é contra ninguém. Ela é em favor do trabalho, de quem faz trabalhos incríveis, ela é a favor da população que precisa do Estado e a favor do desenvolvimento do Brasil, que não pode ser dissociado do Estado. Não existe possibilidade de um país viver sem um bom Estado. Nós não podemos apostar nessa ideia de que nós vamos melhorar o Brasil acabando com a máquina pública, nos vingando ou botando para fora os nossos ressentimentos contra a máquina pública. Nós temos que corrigir distorções, nós temos que acabar com privilégios, justamente para reconhecer o valor que a máquina pública tem. Acho que é um pouco a síntese da visão que eu tenho sobre esse problema. O Brasil que me anima, Mônica, é o Brasil um pouco do estereótipo, mas eu acredito nesse estereótipo, sabe? É o Brasil da alegria, é o Brasil da criatividade, é o Brasil do otimismo. E a gente vê isso no setor público, tá? Eu sou bicho do setor público, estou há 30 anos aí dentro. Quantidade de pessoas que se dedicam, sabe? Que viram à noite, que trabalham fim de semana, porque acreditam no que estão fazendo, acreditam no impacto do que estão fazendo. Então, isso me anima muito, saber que essas pessoas existem e que elas estão imbuídas de um propósito e que querem ver o melhor acontecer. O que me entristece é que eu acho que a gente vive num país que, apesar de ter essa cultura da alegria, vamos dizer assim, a gente tem a cultura da desigualdade também. E o setor público, ele só espelha isso. Ele espelha o que acontece na nossa sociedade. A gente normaliza, né? Ter gente morando na rua, e a gente normaliza a violência, o número de homicídios de jovens, os jovens negros que são, né, as grandes vítimas desse enorme número de homicídios que acontece. Então, tudo isso vai entrando numa conta, como a pandemia vai entrando numa conta, assim, e é fruto muito dessa desigualdade. Onde a gente puder combatê-las, e eu acho que o Estado é uma forma da gente combater, é um locus, né, um lugar onde a gente pode combater desigualdade, eu acho que é onde a gente deve implementar. Não estou muito otimista com esse tempo que a gente está vivendo agora, não, porque eu acho que a gente está reforçando algumas desigualdades, né? Quando foi feita a reforma da Previdência, por exemplo, se fez algo, foi a escolha da presidência, né, do governo, a escolha foi, eu vou federalizar a Previdência Militar e vou estadualizar e municipalizar a Previdência Civil. A gente tem mais de 2.000 sistemas de previdência. Você já imaginou para o Ministério da Economia fiscalizar 2.000 sistemas de previdência e todos esses estados e municípios passarem, aprovarem suas leis? Não vão aprovar, e daqui a pouco elas vão estar com problemas de caixa sério, vão ter que ser resgatadas pela União. Olha, é uma confusão. E, ao mesmo tempo, puxou para a União as regras dos militares, né? E por que isso? Porque é muito diferente Forças Armadas e Polícia Militar. São objetivos diferentes, são treinamentos diferentes, são missões diferentes das organizações. As duas são muito importantes, mas elas têm missões muito diferentes, então meio juntar tudo, agora a gente vai seguir a mesma regra. Então isso reforça a desigualdade, né? E isso desanima um pouco, mas vamos acreditar que esse lado bom que a gente tem de insistência, de otimismo, de criatividade, de capacidade, né, de alegria é o que vai nos mover para maiores mudanças aí na frente. Dani, Carlos, eu gostaria de, em nome do Brasil e do República.org, agradecer a vocês pela gentileza, por partilharem as reflexões conosco. Agradeço também a todos que nos acompanharam até aqui e desejo a todos nós um futuro mais promissor também em relação a essa reforma que a gente discutiu aqui e a outras tantas que precisamos fazer. E deixo também uma saudação aos milhares de servidores públicos brasileiros que fazem, como vocês dois ressaltaram, o nosso país ser possível. Super obrigada e um grande abraço a todo mundo.